tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Tricolor do São Paulo, né, sobre o James Rodrigues, né, jogador colombiano, que, dizem alguns, já está praticamente fechado com o Tricolor, né. Não dá pra questionar a qualidade técnica do James, nunca foi possível fazer isso, né, porque este nunca foi o problema do James Rodrigues. Este vídeo é uma atualização em relação a um vídeo que já fizeram, né, e que eu falava sobre benefícios e malefícios da contratação do James pelo Tricolor do Morumbi, pelo São Paulo. Neste vídeo eu quero fazer uma atualização, quero fazer um olhar, gente, muito mais generoso em relação ao James e também ao Tricolor, pontuando questões que eu não deixei no outro vídeo pontuadas e que talvez até alegrem vocês, torcedores do São Paulo. Vamos lá? Antes, só chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, para você que curte, evidentemente, a aposta esportiva. O lema da PagBet é acertou, tá pago. Porque imediatamente depois que você ganhou, você já pode pedir o seu saque. O saque cai imediatamente ali na sua conta. É uma casa de aposta bem interessante porque você pode depositar R$1 e com R$1 você já pode fazer a sua fezinha. Ganhou, você pode retirar imediatamente o seu valor. Você tem um atendimento humanizado durante 24 horas, né? É mesmo na madrugada. Cotas sempre muito altas. Depósitos e saques totalmente via Pix, o que facilita muito o processo. Cotas também altas, algumas das mais altas aí do mercado. E também o fato de que é uma casa de aposta bem confiável também. A PagBet para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. Eu deixo o link aqui, gente, na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar na PagBet, caso você realmente curta uma aposta, né? E aí, torcer para que você ganhe realmente muito dinheiro. Minha dica, deposite um valor pequeno para você sentir a atmosfera, ver como é que funciona, ver se você curte. Se você curtir, aí você fica na PagBet. Eu tenho para mim que você vai realmente curtir bastante essa casa de aposta, beleza? Então, fechar parênteses e falar aqui do James no Tricolor. Gente, James Rodrigues, em muitos aspectos, é por si só um jogador que se paga. É isso? Não, José, não é igual o Daniel Alves? Não é igual. Primeiro que o Daniel Alves, que é um pilantra, né? Se falava São Paulino, usou muito essa questão aí, de que era torcedor do São Paulo, tal. O James nunca fez isso, nunca precisou fazer isso. Nem lá na Colômbia ele fez isso, né? Segundo que o problema do James Rodrigues é que ao longo da carreira dele, ele sempre foi um cara que quando fez mal pra alguém, com exceção da esposa, né? Que ali foi complicadíssimo ali. Mas tirando essa questão pessoal aí, e aqui não tô aqui para fazer esse tipo de comentário, o James, ele prejudicou a si próprio. O Daniel Alves, no caso, foi um jogador que prejudicava muito os outros, né? Então a canalice de um não está necessariamente no outro. O problema do James não é a canalice que ele faz com os clubes. O problema dele é a canalice que ele pratica com si próprio. Sempre foi assim na carreira. Nos melhores e nos piores momentos. Eu sempre falo da ex-esposa dele, que é uma multimilionária hoje, né? Pessoa que quase foi ao suicídio depois do que o James fez com ela, mas ela se recuperou e hoje ela chegou a ganhar mais, né? Ganha mais do que ele hoje. O James, que foi um jogador que, num certo momento, gente, chegou a ter um dos maiores salários do mundo. Coisa de uns 3 anos atrás aí, ele era um dos maiores salários, estava ali entre os 4, 5 maiores salários do universo, o James Rodrigues. Naquele momento, a esposa dele ganhava mais que ele, né? E o James se perdeu completamente na carreira justamente depois que ele se separou. Foi ladeira abaixo. E as pessoas entenderam, e ele também, que o que dava sustentação para a carreira dele era justamente a ótima relação que ele tinha com uma mulher que, de fato, é muito diferenciada, né? Tinha uma visão ali da carreira dele muito boa, ajudava muito ele na carreira, dava muito conselhos para ele, tudo, né? Então, quando ele perdeu esse suporte, ele se perdeu muito na carreira, se perdeu nas baladas, né? Foi encontrado aí muitas vezes lá na balada, ninguém sabia, ele nem sabia onde estava direito, acordou em muitas camas, né, que ele não conhecia, né? É um negócio ali do James. E aí o futebol nada. Por quê? Porque era muita energia gasta na noite, né? Direcionava muita energia para a noite, né? E durante o dia não tinha energia para gastar. Chegava em treino ali numa situação complicada. Uma fonte minha colombiana, né? Me lembrou uma vez que ele foi mais ou menos como aconteceu com o Caçares em alguns momentos. O Caçares, aquele que jogou no Galo, né? Ele já chegou a um treino e ele não sabia onde ele estava. Não sabia, né? Ele achava, inclusive, que estava num time diferente.
o Rames Rodrigues. Então, depois disso daí, gente, ele foi sempre, como ele é muito talentoso, ele foi sempre jogador. A partir desse momento aí, da separação dele, da Luciano Rodrigues, ele sempre foi um jogador de altos e baixos. Quando foi alto, por ser muito bom, foi alto. Quando foi baixo, né? Foi baixo. E isso vem marcando a carreira dele já há algum tempo. Passado aí um bom tempo de altos e baixos e muitos baixos, parece que ele deu uma reencontrada justamente no futebol grego, deu uma melhorada bem significativa. Essa melhora significativa foi pouco perto do que ele pode ainda jogar. Mas para muitos foi muito importante o que ele fez. Já foi bastante relevante aquilo que ele conseguiu fazer, essa melhora dele. Porque o Rames é um jogador que quando joga, joga demais. E lá no palco ele jogou bola. Quando ele jogou bola, jogou também muito bem. Né? Então ele teve gols, teve assistência, foi um dos melhores meio-campistas do futebol grego. O problema foi quando ele não jogava. O problema foi quando ele ainda tema em algumas situações. O problema é quando ele não quer ser retirado da equipe em algumas situações. O problema é quando ele tem que começar no banco em algumas situações. De certa forma, por ser muito craque, para o Rames é complicado começar no banco. Para o Rames é complicado se deparar com um jogador ali meia boca, né? Meia boca, gente. Entrando no lugar dele. Agora, evidentemente que ele não entrega mais aquilo que entregava antes, mas as reclamações continuam à altura do que eram as reclamações de antes, né? Precisa só adequar um pouco isso daí. Porém, deu uma melhora. Deu uma melhorada. Eu não sei o que está acontecendo com o Rames Rodrigues. Eu não consigo mais falar com pessoas próximas ali do staff dele, como aconteceu no passado, né? E aí o que acontece? Alguma coisa de positivo aconteceu, por quê? Porque embora ele ainda seja um jogador que pode ser uma bomba no São Paulo, né? Podia também ser uma bomba para explodir completamente todo o futebol grego. Ele tem potencial para explodir toda uma liga de futebol, não é somente o clube, né? Então o que acontece é que lá ele conseguiu jogar um pouco. Qual a minha esperança em relação ao Rames no São Paulo? A minha esperança é de que ele consiga melhorar. Se ele de fato jogou mais, porque ele colocou um pouquinho a cabeça no lugar, é provável que isso tenha sido fruto de reflexões. O Rames ainda é um jogador complicado de se contratar se a expectativa for de que ele vai realmente ser o cara para resolver todos os problemas. Porque ele pode perfeitamente se cansar e ir embora. Não é que ele vai embora e depois vai ficar pedindo dinheiro, sabe? Ele é do tipo que vai embora. A diferença do outro lá, né? É capaz de deixar dinheiro ir embora. Ele não é do tipo que... O Rames não é um cara do mal, gente. O Rames é um cara legal até, né? É um cara, por exemplo, que se for o caso, ele pega a roupa, pega as coisas dele e se manda, vai embora mesmo. Só que aí ele deixa dinheiro. Ele não vai embora depois ficar cobrando dinheiro, como alguns, né? Então, esse é o problema. E aí esse problema pode ser perfeitamente contornado se você, torcedor, e você, torcedora do São Paulo, tomarem bastante cuidado e calibrarem muito as suas expectativas. José, é difícil, eu sei que é. Porque o cara é muito craque, é difícil não ter expectativa positiva, é difícil não imaginar que o cara não vai explodir no São Paulo, não vai destruir tudo, né? É muito difícil. Mas é importante ter um calibre bem legal aí para essa contratação. Até porque o Rames não é que... Porque tem jogador que chega ao clube, quando a expectativa em torno dele é gigantesca, isso respinga no desempenho do jogador, tá? Dentro de campo. E o jogador passa a não entregar. Muito por causa disso, pode ter dificuldade para se adaptar. Alguns podem até melhorar por causa desse tipo de coisa, né? A expectativa é muito alta, o cara joga muito bem com isso aí, né? E aí, boxeia muito bem com essa parada aí, e aí vira um belo reforço para a equipe. Então, as expectativas gigantescas, né? Quando elas existem, elas podem perfeitamente ajudar ou atrapalhar. Na maior parte das vezes, atrapalha. No caso do Rames, o Rames não tá nem aí para expectativa. Ele é um cara completamente imune a isso. Mas muito imune mesmo. Agora, a questão é muito um caso à parte em relação ao número de jogadores, né? Ele não se molda por expectativas alheias, por expectativa do torcedor. Agora eu tô falando que você precisa calibrar a expectativa por você, torcedor, né? E você, torcedor do São Paulo. É por isso que eu tô falando, porque não que a sua expectativa gigantesca pode perfeitamente afetar o jogador que realmente não afeta. É um jogador que às vezes parece que vive no mundo dele, né? E o que acontece?
Quando ele vivia no mundo dele e tudo funcionava, era apenas isso que bastava para que a equipe dele conseguisse ter grande sucesso, inclusive a seleção da Colômbia. Né? Quando ele entrou numa certa decadência, parou de entregar tudo que entregava e continuou no mundo dele, aí afetou, aí gerou problema. Por quê? Porque aí não bastou. Né? Ele precisou muito da equipe, se conectar muito com a equipe, ser muito mais associativo dentro de campo, né? Precisou fazer muito mais aquele passe em vez de tentar o arremate, aquela coisa toda. Então a coisa não funcionou muito bem, porque o Rames é isso, é um jogador que vive o mundo dele. Né? Ele pode continuar desse jeito e voltar a jogar o que jogava antes, que certamente é um dos melhores meio-campistas do futebol mundial, tecnicamente ele é. Né? Ou então, ele pode sair um pouquinho desse mundo chamado Rames Rodrigues, né, se conectar um pouco mais com o restante da equipe, que também ele pode jogar muito mais. Ô José, o que aconteceu na Grécia? Foi uma coisa ou outra. Ele voltou a ser aquele jogador né, do mundo dele, que era absurdo, que era mágico e tal, ou ele conseguiu sair um pouquinho desse mundo aí dele e se associar um pouco mais com os jogadores da sua equipe? Foi a segunda alternativa, gente. Ele conseguiu se associar mais. E nesse sentido virou um jogador mais de time, virou um jogador mais de equipe. Então ele saiu um pouquinho mais do mundo dele e conseguiu se associar aí melhor com os outros jogadores. E por isso que também ele melhorou. O que significa que houve uma mudança, na verdade, de mentalidade do Rames em relação ao que é o próprio jogo, o que é o futebol, o que um jogador tem que fazer dentro de campo. Isso é fantástico. Então o que acontece? Esse tipo de coisa pode sim gerar uma expectativa positiva em relação à chegada do Rames ao São Paulo. Acho também que essa melhora dele de comportamento, de mentalidade, vem do fato de que provavelmente ele chegou ali ao fundo do poço em relação à decadência, né? Porque um cara como ele não pode decair tanto como ele andou decaindo. Então, depois de analisar muito tudo isso, questões mais pessoais e tal, eu vim aqui para falar para você que o Rames pode ser um reforço sim interessante para o São Paulo, né? E acho até que se realmente ele não entregar e não der muito certo, ele não vai prejudicar o São Paulo como outros, né? E também acho que é um jogador que por si só, ele pode se pagar. Agora cabe também ao departamento de marketing do Tricolor fazer sua parte, né? Porque se fizer muito bem sua parte, o Tricolor pode vender muito mais, milhares de camisas a mais, pode fazer aí camisas promocionais e tal, né? Pode, enfim, e também pode até mesmo melhorar o programa de sócio-torcedor. Agora cabe o São Paulo fazer isso, gente. E aí é complicado, porque a gente sabe que a competência aí nem sempre é das melhores, né? Portanto, gente, Rames Rodrigues no Tricolor pode de fato ser uma boa. Este vídeo aqui, até para ser mais generoso em relação ao vídeo que eu fiz, foi muito cruel ali na análise, muito objetivo, na verdade, né? E ao ser muito objetivo, não deixa de parecer ser cruel, né? Parecer que eu fui cruel. Mas o fato é que, olhando bem, analisando questões aqui e ali, e até, assim, né, punindo um pouco pelo excesso de objetividade da minha última análise, eu venho aqui falar para você que de fato eu acho que o Rames pode ser sim um reforço interessante para o Tricolor. E vamos combinar, né? Vamos combinar. Se der certo, gente, olha, é tudo que o São Paulo precisa, é um camisa 10 como o Rames Rodrigues. Tudo. A gente olha para a equipe do Dorival, o Luciano tá quebrando esse galho, tem funcionado ali na medida do possível até bem, mas longe de ser, por exemplo, a solução que pode ser o Rames Rodrigues. Se der certo, não vai dar pouco certo não, viu? Se der certo, vai dar muito certo essa contratação do colombiano Rames Rodrigues para o Tricolor do Morumbi. Tá bom, gente? É isso.